Charque Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Charque Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o Paladar. Escola Vasco da Gama, uma escola completa. Temos 3 filhas na escola. E no ano de 2020, em meio à pandemia, a escola soube muito bem se adaptar à situação. Nossas filhas tiveram todo o suporte pedagógico e aprenderam muito com os professores que são extremamente capacitados. Além do ensino remoto, com aulas online e atividades no portal, elas ainda tinham atividades em polígrafos para exercitar a escrita. Estamos muito contentes com a Escola Vasco da Gama. Boa noite, telespectadores da TV Liberdade. Estamos em mais uma edição do Jornal da Fronteira. É uma honra, uma satisfação, uma alegria estarmos retornando hoje neste programa, no qual eu fui convidado pelo nosso querido digníssimo diretor Eberson Correia Feijó, e estamos muito felizes, honrados, sentindo-me enobrecido por estar aqui em mais uma edição deste programa, o qual estaremos o ano inteiro, se Deus quiser, cumprindo a agenda direitinho. Hoje um pouquinho atrasado, pedimos desculpas, mas trouxemos aqui um convidado muito especial, meu amigo, o digníssimo pastor Jesus Alberto Chaves, que hoje estará nos honrando com a sua presença. Boa noite, pastor. Boa noite, Deus abençoe. Estou fazendo uso da máscara aqui, mas daqui a pouquinho a gente já tira a máscara para a gente conversar aqui de forma descontraída. Estaremos abordando hoje muitos assuntos, né? E, em especial, eu acredito que as profecias, o atual momento da nossa sociedade, do mundo, a pandemia, o Covid-19 que tanto nos assombra, e a gente trouxe aqui o pastor para trazer uma palavra de conforto, de ânimo para a eleva espiritual de todos nós. Pastor Jesus o pastor presidente ali do Ministério Apacentar, é isso, pastor? Isso, Assembleia de Deus Apacentar. Que fica na rua Monsenhor Constable Hipólito. Na Monsenhor Constable Hipólito. Pastor Jesus já há algum tempo já trabalha neste ministério, é um chamado de Deus para a sua vida. Eu gostaria de iniciar o programa que o pastor, além de sua apresentação, falasse um pouco do seu ministério, e em seguida já estaremos abordando muitos assuntos. Eu tenho certeza que o nosso público, a nossa audiência estará prestigiando ao pastor Jesus Alberto. Amém. Eu quero em primeiro lugar cumprimentar a toda a audiência da TV Liberdade e dizer que hoje nós vamos falar, temos tantas coisas para falar boa da parte de Deus. Nós sabemos que estamos vivendo um momento tão crítico e difícil que é esta pandemia, né? Mas nós temos também que levar a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, o conhecimento das pessoas, do amor de Jesus, falar do amor de Cristo, que apesar de todas as coisas que acontecem hoje nesse mundo, temos o amor dele, que ainda, esse amor, ele perdura, né? Ele perdura. E o nosso ministério é esse. Nós estamos aí, né, lutando, como todos nossos colegas pastores, alguns já que infelizmente partiram para a glória, não venceram o Covid, mas nós sabemos que temos uma promessa de Deus. Essa promessa é que Jesus vai voltar e nós vamos poder ter esse reencontro novamente com todos os nossos irmãos e também poder morar com Jesus
nesse lugar precioso que Ele nos prometeu, né? Então eu acho que, apesar de todas as coisas ruins, nós sabemos que muitas famílias, muitas pessoas hoje estão chorando, sofrendo a perca de um filho, de uma filha, um esposo, uma esposa, um avô, uma avó. Então sabemos que é complicado. Nós nos colocamos no lugar dessas pessoas e sabemos que a palavra de Deus diz, né? Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então nós também temos isso aí, Heleno, para falar. Que o nosso ministério é esse, é levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, né? E hoje nós estamos aqui para falar a respeito disso aí, do amor de Deus, o amor de Deus, né? Que hoje, como você falou aí, a pandemia está assombrando, mas sabemos que é bíblico o que está acontecendo. E nós temos que levar a palavra de Deus e levar as pessoas para dentro do Evangelho e mostrar que o Evangelho de Deus é uma fonte de vida, né? E que nós temos uma corda de salvação. E essa corda de salvação chama-se Cristo Jesus. Realmente é um momento muito difícil. A gente cumpre todos os protocolos. Agora falando em protocolo, distanciamento social, todos os cuidados, álcool gel. Mas paralelo a tudo isso, a gente sabe que muitas pessoas perderam seus entes queridos. E colocar a máscara então, já que eu estou falando em protocolo. E paralelo a tudo isso, a gente com o intuito hoje de fazer esse programa, já iniciando ele, trazendo aqui o pastor, para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. E ao mesmo tempo gostaria de, no decorrer do programa, nós falarmos em profecia, que está tudo se cumprindo conforme nos relata a Bíblia. E o mundo parece que está desapercebido do que realmente está acontecendo. Exato. Assim como nos tempos de Noé, agora estávamos falando no trajeto, Noé avisava ao povo, a toda a população da época, que haveria um dilúvio, que haveria chuvas, e fazendo aquela arca por 100 anos. Por 100 anos aquele homem permaneceu firme na sua fé e não desistiu daquele projeto de Deus. Exato. Até que chegou a chuva, o dilúvio inundou tudo, muitas pessoas morreram e somente aquela família foi salva. Depois nós temos o período de Cristo, o qual nos relatou o seu trabalho ali de forma excelente, através dos seus milagres, das suas parábolas, das suas pregações. E hoje estamos no tempo da graça e eu diria nos tempos finais, porque há também uma promessa do retorno de Cristo, há uma promessa do seu retorno agora para logo em seguida, conforme nos relata a Bíblia, que estamos no tempo da figueira e não se passará essa geração sem que essa geração possa prestigiar o retorno de Cristo. Então, em se falando de profecias, pastor, que é muito importante. Nós temos ali em Mateus 24, quando Jesus está conversando com os discípulos e ele mostra a construção do templo para eles. E Jesus, ele leva eles a um tempo que era um tempo desconhecido aos discípulos. Tempo desconhecido. Mas Jesus, quando ele estava com os discípulos, Jesus procurava explicar melhor a eles os assuntos que ele falava, e ele falou exatamente sobre as coisas que iriam acontecer. Ele falou ali que haveria terremotos, isso aí nós sabemos que hoje acontece, terremoto. Aconteceu um na Argentina, só abriu parênteses aqui agora há pouco. Maremotos, fome, peste. Então nós estamos vivendo aí algo que Jesus já tinha falado há mais de 2000 anos atrás. Peste. É uma peste que veio. Se hoje muitas pessoas falam que foi criado, foi aqui ou A ou B, nós não sabemos, nós não podemos dizer. Da onde saiu,
sabemos que tem base bíblica, né? Tem base bíblica. Nada é permitido. Tudo que acontece está debaixo da mão de Deus, né? E o que eu vinha falando para você, Heleno, é que isso trouxe para nós hoje um exemplo de vida. As pessoas, se você parar um pouco para olhar 2018, 2019, havia no mundo muita arrogância. Se você olhar para trás, era um mundo desconhecido, onde as pessoas eram eu, né? Eu por mim e Deus por todos. Né? Então, hoje nós vemos que há uma diferença hoje. As pessoas estão mudando esse jeito de pensar, esse jeito de agir. Hoje as pessoas estão sendo mais humanas, mais humanitárias, podemos dizer. Hoje, se alguém bate na porta na sua casa, você não corre ele de lá, você vai dar alimento para esta pessoa, vai dar um copo d'água. Os milionários desse mundo viram que os milhões que eles têm lá nos cofres dos bancos não é nada diante dessa pandemia que está aí. Muitos deles morreram e não levaram nada do que fizeram aqui. Muitos milionários estão hoje, muitos milionários, neste momento que eu estou falando aqui, muitos milionários estão entubados, estão entre a vida e a morte, e os familiares não sabem se eles vão voltar de lá. E toda a riqueza deste mundo, toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata que eles juntaram, não pode tirar eles desta situação. Só tem uma coisa: a corda da salvação é Cristo. É Cristo Jesus. Porque hoje o mundo vive, você vê as pessoas hoje lutando pela sobrevivência. Você vê em Manaus o que está acontecendo, as pessoas lutando por algo que é precioso, pelo ar. Se faltou ar, o oxigênio que Deus nos deixou, que é de graça, é gratuito, e que hoje, infelizmente, infelizmente nós temos que falar que pessoas estão morrendo, e pessoas que gostam de barganhar ainda com tudo isso, escondendo coisas que podiam estar sendo usadas para que muitas pessoas pudessem estar sendo salvas. Então o mundo ainda não mudou totalmente. Deus está mostrando para o mundo que o mundo não é nada, que é apenas um sopro da boca de Deus, e isso aqui vira fumaça. Todos os milionários, por mais riqueza que eles tenham, eles não conseguem salvar suas famílias desse vírus. O único que pode salvar, o único que pode entrar com providência na vida da pessoa é Cristo Jesus. É somente Ele. Ele é a corda da salvação. Né? Quando Ele disse assim: eu vim para dar vida, e vida com abundância, essa vida nós podemos encontrar em Cristo. E você pode até dizer assim: pastor, e por que muitos estão morrendo? Não é culpa de Deus. Muitos estão culpando, por que Deus não para esta pandemia? Porque Deus não vai parar a pandemia, porque o mundo ainda não se curvou diante de Deus. O mundo deu as costas para Deus. O mundo aplaude a criatura e não o Criador. O mundo deu as costas para Deus. O mundo, ele se ajoelha diante de um homem, diante de um ser humano, mas diante de Deus, ele não se ajoelha. O homem dá milhões, dá mansões, dá riqueza para um ser humano, mas para Deus ele fecha a mão. Para Deus ele fecha a mão. Se você chega para um milionário em 2019, vamos dizer, se você chegasse para um milionário e dissesse assim: nós estamos precisando
de R$1 milhão para construir um templo, nós gostaria que o Senhor doasse para nós. Ele iria dizer redondamente, não. Mas, se você chegar hoje para um milionário e perguntasse para ele, o que vale mais? É o seu $1 milhão ou a vida, a saúde? Ele vai dizer, é a saúde, é a vida, é o ar. E quem é o dono deste ar? É Ele, Deus. É Cristo Jesus. Né? Então o homem fechou a mão, deu as costas para Deus. Então essa pandemia está aí para mostrar, não somente para o mundo, mas para mostrar para a igreja também. A igreja que somos nós. A igreja também, ela tem um papel fundamental aqui nesta terra. É pregar o Evangelho de Cristo. Mas a igreja que hoje nós vemos aí, se desviou também dos princípios de Deus. Do que Jesus disse, né? Os princípios de acudir ao necessitado, ao pobre, àquele que precisa. Então Deus diz assim, então eu vou colocar um ponto nisso. E colocou. Ele está dizendo para nós, se vocês não se curvarem diante de mim, se vocês não pedirem perdão, se vocês não se humilharem, eu não sararei a terra. Eu li a palavra domingo na igreja, que nós pegamos o texto ali de 2 Crônica, se não me falha a memória, 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, nós pegamos apenas o texto, mas o contexto nós deixamos. Nós temos que ler mais abaixo o que diz ali. E quando nós pegamos também Jeremias 33,3, que diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Nós pegamos só aquele texto e lemos, Deus vai fazer coisas maravilhosas, mas não lemos o contexto que diz ali. E por que Deus não faz coisas maravilhosas? Porque este povo me desobedeceu, este povo se apartou, este povo está com o coração longe de mim. Então Deus não pode fazer. Então o que tem que acontecer hoje? Não é só a nação brasileira jejuar e orar e se curvar, é o mundo se curvar diante de Deus e reconhecer que existe uma saída, que é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, para todos nós. É a oração. Eu creio que uma hora o Senhor vai mandar este vírus embora. É Ele que vai mandar. Muitos estão confiando na vacina. Muitos estão confiando na vacina. Muitos estão colocando a sua fé na vacina, mas não falam na fé em Deus. Não falam na fé. Primeiramente, em vez de confiar na vacina, não sou contra, mas antes de confiar na vacina, nós temos que confiar no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Porque o sangue derramado na cruz do Calvário, ele não somente tem poder para libertar, mas tem poder para purificar e transformar a vida. Glória a Deus. Eu faço votos e peço a Deus, Pastor Jesus, que este programa seja um canal de bênção para o nosso amigo telespectador, aqueles que nos prestigiam e que daqui a pouco, amanhã ou depois, estarão prestigiando o programa, que o programa é ao vivo. Porque nós, particularmente, não pegamos a Bíblia e decidimos como se decide uma profissão. Eu quero ser médico, eu quero ser um repórter, eu quero ser advogado. Não funciona assim. A gente conheceu a Cristo, muitos pela dor, outros pelo amor mesmo, mas nós sabemos que por intermédio deste livro e pela experiência que nós temos, o pastor Jesus, com certeza, muito mais experiência do que eu, mas quando a gente clama realmente a Cristo, a Deus, e eu teria aqui muitos testemunhos para relatar, ficaríamos aqui mais de meia hora conversando a respeito, mas se realmente a gente faz um apelo para quem está nos escutando, que esteja firme com Deus e clame a Cristo,
Porque quando nós fizemos isso, ou seja, por uma doença, por um emprego, né, ou por um casamento, seja qual for a bênção, seja qual for o problema, Deus nos assistiu e nos respondeu. Então a Bíblia realmente é um livro, assim, é um fenômeno para quem lê o livro, lê a Bíblia e fica firme com o Senhor e decide mudar de vida. E neste momento tão difícil que a gente está passando, nessa pandemia, a gente convida o nosso amigo telespectador a estar atento a este livro, atento às profecias, atento ao que Cristo nos diz, conforme o pastor nos relatou, que todos que se achegarem a Cristo com o seu fardo, Ele nos aliviaria. Mateus 11, 28. E a última pregação de domingo foi muito importante, e eu gostaria de lembrar aqui, que aquele que realmente estiver disposto e pagar o preço, e quiser subir um monte com Deus, orando e firme, por etapas. Foi uma pregação maravilhosa no último domingo na Assembleia de Deus, no qual o pregador disse que nós precisamos nos dispor a subir um monte com Deus, a subir um monte com Jesus e ficar firme. Cristo mesmo, na sua trajetória de vida, ele foi carpinteiro por 30 anos. Ele não pulou nenhuma etapa. Exato. E aos 30 anos começou o seu ministério. Foram 3 anos de ministério na terra. Então, quem sabe hoje, Deus está falando com certeza com muitos que estão nos escutando. E está feito o convite que possam estar atentos a esse problema atualmente e que possa, com certeza, buscar ajuda e o auxílio em Cristo Jesus. E que não tenham medo de abençoar as pessoas. Que não tenham medo de orar pelas pessoas que estão contaminadas, contagiadas. Um fato que aconteceu, esse vírus que está aí, ele é parecido como a lepra. A lepra era contagiosa. O leproso, na época da lei, ele tinha que ficar longe da família, né, longe da sociedade e viver isolado. E quando Naamã teve a oportunidade de ir até o homem de Deus, ele recebeu uma palavra simples. Uma palavra simples. E essa palavra simples foi que ele fosse até o rio e tomasse, né, um banho. Mergulhasse 7 vezes no rio. Hoje, se nós falasse isso aí, poderia ser loucura. Mas naquele tempo, e nós temos que usar a Bíblia, porque a Bíblia é simples. E nós, no poder de Deus, nós podemos fazer coisas grandiosas se nós confiarmos no que o Senhor deixou para nós. Quando o profeta disse assim, diga para Naamã que mergulhe 7 vezes no rio. É confiar na palavra. É pela fé. É pela fé. É mistério. Então, ele foi e fez. Exatamente. Não precisou o profeta sair e levar ele até o rio e mergulhar ele. Quando ele fez o 7º mergulho, Deus fez a restauração. O que as pessoas têm que fazer hoje? Se disserem para mim, pastor, o senhor entraria dentro de uma CTI? Entro. Com todos os requisitos que eles pedem, entro. Eu não tenho medo. O medo é algo que nos leva e nos separa de Deus. O medo é algo que nos acovarda de nós fazermos a vontade de Deus. Se hoje tivesse um endemoniado gadareno e entrasse num templo com uma legião de demônio, será que teríamos condições de expulsar? Jesus, quando enfrentou aquele homem era um homem de família, uma pessoa direita, que se vestia bem, que comia bem. Mas olha o que o diabo fez com ele. Levou ele para os sepulcros. Qual era a refeição daquele homem? Você sabe? Era os cadáveres.
Eram os mortos que estavam lá, que ele arrancava das sepulturas e comia. Nenhuma corrente podia segurar ele. Mas o que aconteceu quando ele enxergou Jesus de longe? Não é a Bíblia que vai dizer que eu sou ungido. É aquele que está em mim. É aquele que está em mim. Quando o Espírito, a legião que estava naquele homem, reconheceu de longe que vinha alguém que ele não podia enfrentar, ele disse: por que tu vens antes do tempo me atormentar? Então nós temos que ir, não podemos fugir, não podemos sair pela porta dos fundos, nós temos que enfrentar. Eu louvo a Deus pela vida e oro todas as madrugadas pelos médicos e pelas enfermeiras. São mulheres, homens que estão na linha de frente, e eu acredito que deve ter algum enfermeiro, alguma enfermeira, algum médico assistindo o programa, e oro por vocês. Oro por vocês porque vocês estão na linha de frente, e oro para que Deus coloque a mão dele sobre a vida de vocês e que vocês possam ser usados por Deus para curarem muitas almas ainda. E eu quero dizer que se precisarem de um pastor dentro da CTI para orar por essas pessoas que estão infectadas, eu serei o primeiro aí. Eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho criança, mas não tenho medo, sabe por quê? Porque quando Jesus me chamou, Ele imunizou a minha vida debaixo do seu sangue. E o seu sangue não é um sangue qualquer. O seu sangue foi aquele que Ele derramou na cruz do Calvário para me salvar. Ele derramou seu sangue precioso para que eu tivesse direito à vida eterna. Então, todos os procedimentos que é exigido a gente vai fazer. Claro que a gente não vai ser, não é, Heleno? É dizer, não, vou entrar lá. Não. Os procedimentos que tem que ser feito, nós vamos fazer, mas não vamos deixar de orar. Já fui em casa de pessoas que estavam contaminadas, estavam de quarentena, fui lá, coloquei a mão, abençoei e estou aqui. E não estou com o vírus. Pessoas de Porto Alegre, parentes da minha esposa, telefonaram de lá e disseram assim, nós passamos por uma situação que parecia que era o vírus, mas, eu vinha te falando, mas ouvimos o Jesus num programa, que este é o programa, e ele disse que Deus falou com ele que era para ungir os umbrais e as portas. E eu tomei posse da palavra e fiz isso. E nós estamos bem. É isso que a pessoa tem que fazer. Que possa estar convidando aos telespectadores a estar ungindo as suas casas. Exato. As pessoas têm que tomar posse. Sabe o que é tomar posse? Porque eu tenho uma palavra para você nesta noite aqui. Jesus não quer que nenhum se perca. Jesus quer que todos encontrem o caminho da eternidade. Se arrependam. E se arrependam. Olha o que diz a Bíblia aqui, que é a mesma Bíblia que você tem aí. João 3, e é um versículo bem conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não quer que você pereça. Deus não quer que você pereça. Nesta noite eu profetizo sobre o seu lar, sobre a sua casa, que você pegue. Se você não tem óleo, de unção, faça isso amanhã, compre e ore e determine sobre a palavra de Deus, que você vai ungir sua casa e que nenhum mal vai te acontecer. Tome posse da palavra. É o que eu sempre estou dizendo. O Salmo 91, versículo 10 diz, nenhum mal vai te suceder e praga alguma vai chegar à tua tenda. O diabo, ele tenta, ele insiste, mas nós temos uma cobertura sobre nós. Nós temos o bálsamo do Espírito de Deus na nossa vida, que nos guarda.
nos protege. Eu tenho minha sogra, que é assembleiana, não sei há quantos anos. De longa data. De longa data, com seus 80 e poucos anos, e dentro da casa dela teve uma pessoa que estava positiva, estava com o vírus, esteve do lado dela e ela não pegou o vírus. Sabe por quê? Porque na madrugada que Deus falou comigo no início desta pandemia, o Senhor disse assim: unja o pátio da casa, unja a frente da casa, as portas e os umbrais. E eu pedi permissão para Deus, digo: Deus, e eu quero fazer isso na casa de todos os membros da igreja. E para onde eu falar e para quem eu falar, eu quero profetizar sobre o lar e a casa, não importa se é membro ou não, não estamos olhando para a placa da igreja, é profetizar, porque um dia nós vamos morar todos juntos na glória. Todos nós vamos morar. Então profetize, pegue este óleo e unja, e saiba o que está aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, veja, Ele entregou seu Filho por você. Ele ama tanto você, que Ele tirou, Ele arrancou o mais precioso que Ele tinha e mandou para esta terra para que você tivesse vida e vida com abundância. Não se entregue para este vírus. Esse vírus é letal, mas tem um escape, tem uma corda que Jesus lançou, esta corda na cruz do Calvário. É a corda da salvação, é o seu sangue. E este sangue tem poder para entrar não somente na sua vida, mas entrar na sua casa, na tua família e te libertar de todo esse mal. Porque quem quer ver você sepultado e quem quer ver você debaixo da terra não é Deus, é Satanás. Jesus diz em João 10,10 que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: Jesus, eu desci de lá, eu não vim para trazer dor. Eu desci de lá para trazer vida e vida com abundância. Por isso que eu me encanto quando Jesus chega para aquele homem paralítico que não conseguia chegar até o poço quando a água era mexida pelo anjo. Levanta. Levanta. É isso que você tem que fazer. Não seja egoísta. Estenda a mão para a pessoa que não pode chegar até o poço. Estenda a mão para a pessoa que não pode chegar até a esquina. Estenda a mão para a pessoa que não pode estender a mão para pegar um alimento. Você pode estender a mão. Ajude ela. Jesus não perguntou para ele qual era o problema. Jesus não disse para ele: deixe o vício para se libertar. Jesus disse: levanta e anda. Porque a obra é feita desta forma, é desta maneira. Ele amou o mundo. Ele não quer que você se coloque entre o amor dele e a alma. Ele quer que você seja o canal do seu amor para as almas. Que hoje a mídia está assombrando, as pessoas do mundo estão, mas nós temos a palavra que liberta. Nós somos filhos da luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Se porventura o jovem que está ali atrás, na técnica, apagar essas luzes aqui, você não vai enxergar mais ninguém aqui. Você vai enxergar apenas, ouvir a voz. Você vai enxergar apenas escuridão. Mas existe alguém que acendeu a luz. E Jesus, Ele veio para isso, para nos dar o direito da vida eterna. Diga isso para você. Deus me ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembrando que o nosso programa, o Jornal da Fronteira, conta com o apoio do Charque e Linguiça Paladar, o
verdadeiro sabor aqui da campanha tradicional charque linguiça paladar do nosso amigo Walter. Obrigado, Walter, porque estás aí patrocinando e apoiando a TV Liberdade. Que Deus te abençoe ricamente. A gente te agradece. Bom, irmão Walter, manda um charque para nós, né? Manda um charque para nós, irmão Walter. Tá faltando charques aqui, né? Também contamos com o apoio da Escola Vasco da Gama, tradicional escola aqui da Bagé. Excelente trabalho que realiza diante de seus alunos. Então a gente agradece a Escola Vasco da Gama e o charque linguiça paladar do amigo Walter. Muito obrigado. Estamos na reta final do programa. A gente iniciou um pouquinho tarde, a gente se atrasou um pouquinho hoje. E só completando o que Jesus disse, que são as inúmeras promessas que constam na Bíblia de um Deus amoroso, presente, justo, que está disposto a estender a mão. Que permaneçamos com esse Cristo no barco. Que a gente não deixe, porque conta a história que ele estava dormindo no barco e havia acontecido uma grande tempestade e ele tranquilizou ali aquela tempestade, ele acalmou. E também aquela outra passagem bíblica da mulher do fluxo de sangue, que procurou Cristo e tocou nas suas vestes, e ele disse que dele tinha saído virtude. Mesmo Jesus estando no barco, mesmo Jesus, aprenda uma lição, mesmo Jesus estando no barco, ele não vai te poupar de você passar por aflições. Por aflições. Ele está ali para te ensinar. O que um pai faz quando o filho cai? Ele aprende a caminhar. Ele pega da mão e levanta ele. Ele cai de novo, vai lá e pega na mão. Jesus está no barco, mas não quer dizer que ele vai todas as vezes vai te salvar. Ele vai te mostrar que você pode e deve de ser um vencedor e conseguir o que você quer. Ele está ali te dizendo, eu tenho todo o poder. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Mas você tem que aprender a se colocar de pé e ser firme no propósito que eu tenho na sua vida. O barco pode balançar, mas cair fora você não vai cair. E se você cair fora do barco, pode deixar que a mesma mão que foi estendida para Pedro, ele vai estender para você. Não vai deixar você morrer afogado. Jesus não veio para isso. Mesmo que você esteja dando lá os seus últimos manotaços, como eu digo, ele vai pegar você. Nem que seja de um dedo, ele vai te levantar. Ele vai dizer, filho, vamos de novo. Vamos se colocar de pé. Porque é assim. Então não desista. No barco você vai ter problema. Tá? Tem um louvor que diz assim, né? Com Cristo no barco vai tudo bem. Não é assim, não. Não é sempre com Cristo no barco vai tudo bem. Cristo estava no barco e os discípulos estavam enfrentando sérios problemas. Mas Jesus estava dando uma lição para eles. Jesus estava mostrando para eles que eles podiam fazer as coisas acontecer. E hoje nós podemos fazer acontecer, Helena. E eu quero, para finalizar, dar mais uma vez aqui os parabéns ao seu programa. Obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o diretor, que Deus abençoe esse jovem que está ali na técnica, que Deus... Cainá. Né, o Cainá, Deus abençoe o Cainá, Deus abençoe essa família que abriu esse espaço aqui, que Deus abençoe a todas as pessoas que passam por aqui, que deixam uma palavra de Deus, que Deus abençoe a Bagé, a cidade de Bagé, que Deus abençoe ao prefeito dessa cidade, que Deus abençoe aos médicos, que Deus abençoe a medicina em geral, né, a saúde, que Deus abençoe os enfermeiros, enfermeiras, porque a gente sabe que é um momento de cansaço, pessoas exaustas, mas eu quero dizer uma coisa para finalizar, que vocês estão debaixo da oração, não somente minha, mas de todo aquele homem de Deus que tem compromisso com Deus. E Deus, com certeza, Ele dará o seu amor, a sua graça e o seu poder em suas vidas, não só hoje, mas sempre que você dobrar o seu joelho e apenas em um segundo
levantar as mãos para cima e dizer: Deus, estou aqui, me ajuda, Ele vai te ajudar. Que Deus abençoe. Porque somos pecadores, sofremos aflições, até mesmo tentações, mas não olhe para a esquerda e nem para a direita, fica firme com Jesus, porque o conceito de eternidade o ser humano não parece que não entendeu. O que é uma eternidade? O que é eternidade? Como esses dias um pastor dizia numa emissora, a eternidade é 500 anos, seja no lugar de tormento ou de alegria, são 500 anos. Mas não tem fim esse tormento. Mais 500 anos. Mais 500 anos e mais 500 anos. Ou seja, não há fim. Não há fim. Não há fim a eternidade. Não há fim. Então aqui é o processo, aqui é a entrega, aqui é a aceitação de Cristo para a salvação, né, das nossas almas. Aqui é o tempo de você reparar, né? Tempo de reparar. Eu gosto de fazer uma pergunta e vou fazer para você aqui antes de finalizar. Sim. Nós vamos até às 10 horas, viu? Você gosta da casa pronta ou gosta de uma casa que seja reconstruída? Eu acho que eu gosto da casa pronta, né? Pois é, muito gostam da casa pronta. Mas quando você olha a casa pronta, você vê que tem coisas que você precisaria colocar ali nela. Foi o que aconteceu na reconstrução dos muros de Jericó. Dos muros, né? De Jericó? De Jericó. Dos muros de Israel. Israel, perdão. Foi o livro de Neemias que relata essa história. Então a casa, quando você compra uma casa e você vê que tem coisas ali que está faltando, que você não colocou. Então quando você coloca e vai fazer uma reconstrução, você vai colocar coisas naquela casa ali que você não tinha colocado. Você vai fazer uma reforma de coisas que você não tinha colocado. Então você vai fazer reparos. E nós temos que fazer reparos em nossa vida. Reparos em nossa vida para que lá na frente, quando nós chegar, nós tenhamos uma vida tranquila. E quando nós chegar na presença de Deus, nós cheguemos com nossa consciência tranquila de que nossa eternidade será com Ele. Então é isto que eu digo, né? A casa construída pode ser linda, pode ser muito bela, mas sempre você vai ver que vai faltar alguma coisa. Mas a reconstrução dela é importante, porque você vai colocar coisa nessa casa que não tinha, que você vai refazer e vai colocar, e depois que tiver reconstruída, você vai dizer: é exatamente assim que eu queria. Aí seu coração vai ficar tranquilo. Amém? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei com eles. Como é bom estar na presença de Deus e na presença de um pastor, homem de Deus, que até mesmo um te ama, um Jesus te ama, nos conforta. Em outra oportunidade, em outro programa, eu quero que o Jesus relate um pouco a respeito de suas revelações. É uma história particular dele com Deus, mas ficou para outra oportunidade. A gente agradece a audiência do nosso amigo telespectador. Mais um Jornal da Fronteira. Hoje é sempre às terças-feiras, a partir das 20 horas, com um novo horário agora. E é na terça. A gente convida você a estar conosco. Contamos com o apoio do Shark Paladar, do amigo Walter, e da Escola Vasco da Gama. Para finalizar, então, permaneça só mais alguns minutos, que o Jesus Alberto Chaves, digníssimo pastor do Ministério Apacentar, para finalizar o programa, estará fazendo aqui uma oração, e fiquemos todos juntos em oração, com fé que Cristo te dará a tua resposta. Em nome de Jesus. Oramos então, né? Você que está em casa, levante sua mão e, se é possível, né, coloque a outra no seu coração. E Jesus vai abençoar. Pai querido, em nome de Cristo, a todas as pessoas que nos assistiram e que ouviram e que esta palavra entrou no coração, eu quero abençoá-las agora em teu nome. Quero pedir que o teu sangue precioso, que foi derramado na cruz do Calvário, se derrame sobre elas. E esta corda de salvação, Senhor, que ainda está aí, que é, Senhor, foi ali, Senhor, deixada para que todos aqueles que venham a Ti possam, Senhor, se segurar e ter a certeza de que eles terão, Senhor, a vida eterna contigo. Que estas pessoas possam segurar nesta corda, porque é a segurança, é, Senhor, o teu sangue precioso derramado na cruz. Entra com providência dentro deste lar, desta casa, desta família. Entra, Senhor, dentro dos hospitais.
entra na CTI. Senhor, onde estão as pessoas entubadas? Meu Deus, Tu podes fazer o milagre. E quem está em casa também, Senhor, em nome de Jesus, as pessoas que estão contaminadas, sopra do Teu Espírito agora, em nome de Jesus. Quem está, Senhor, enfermo, doente, precisando de um toque da Tua mão, coloca a Tua mão poderosa agora e cura, Senhor. Em nome de Jesus, o câncer vai embora, toda enfermidade, toda doença nos ossos, nas articulações, Senhor. Oh, em nome de Jesus, opera milagres através deste programa. Para a Tua glória nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Jornal da Fronteira, terça-feira às 20 horas, mais um programa. Contamos com a sua audiência. Que Deus abençoe a todos. Amém. Escola Vasco da Gama, uma escola completa. Temos 3 filhas na escola. E no ano de 2020, em meio à pandemia, a escola soube muito bem se adaptar à situação. Nossas filhas tiveram todo o suporte pedagógico e aprenderam muito com os professores que são extremamente capacitados. Além do ensino remoto, com aulas online e atividades no portal, elas ainda tinham atividades em polígrafos para exercitar a escrita. Estamos muito contentes com a Escola Vasco da Gama. Venham todos para o Vasco da Gama, uma escola completa. Charque Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Charque Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o Paladar.